no livro de Samuel, no capítulo 1, verso 17. Verso 17. O sacerdote Eli respondeu à mulher Ana: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá, e Eucana teve relações com sua esposa Ana. E o Senhor se lembrou dela. E assim Ana engravidou no devido tempo, e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós queremos te louvar e te agradecer por esta noite tão especial de quarta-feira. Nós estamos no mês 6, o mês de junho, e está profetizado que o mês 6 é o mês de notícias boas. E nesta noite de quarta-feira nós estamos reunidos na tua presença e oramos ao Senhor: fale conosco, abençoe as nossas vidas, o nosso querer, Senhor, ajude o nosso querer, e que as tuas promessas nos enriqueçam, e que os seus milagres continuem, Senhor, seguindo a nossa caminhada. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Por favor, queiram sentar-se. Glória a Deus por esta noite. Glória a Deus pela vida de cada um de nós. Tudo bem? Glória a Deus por esta noite. Nós estamos alegres com Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ele tem feito e Ele vai continuar fazendo grandes coisas. E é uma noite de quarta-feira, é uma noite de milagres. Nós falamos que toda quarta-feira é noite de milagres, mas você sabe que todo dia é dia de milagres. Toda hora é hora de milagres. O pastor disse no início agora do culto que o problema ele vem disfarçado para ser um milagre na nossa vida. E é verdade. Na nossa vida como povo de Deus, quem nós somos? Nós somos o povo de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém e não somos pior do que ninguém. Nós somos um povo que temos um chamado. E o nosso chamado, ele vale mais, ele é mais valioso do que a nossa própria vida. Qual o chamado? De crer. Nós fomos chamados por Deus para crer naquilo que é sobrenatural. Fomos chamados para crer naquilo que não vemos, para viver uma vida de fé. A gente ouve muito se falar de fé. E o que é fé? Fé é a gente trazer à existência de coisas como se elas fossem. Como se elas já fossem. Isso é ilusão? Não. Isso é posicionamento. Você se posiciona para profetizar. Olha, aos meus olhos eu não consigo ver. Na minha capacidade humana eu não consigo tocar e pegar. Mas pela fé em Deus, no nome de Jesus, eu posso trazer, eu posso pegar e trazer à existência aquilo que já está liberado. A palavra de Deus diz assim, que não há nada que venha ao homem que do céu não lhe seja dado. Ou seja, é ano de céu aberto, irmãos. O ano de 2020, nós vivemos profeticamente a palavra, o ano da superação. No início do ano, ali janeiro, fevereiro, a gente pensava assim, ano da superação, o que é que nós vamos superar? E bem raso, nós tentamos colocar algumas coisas que nós íamos tentar superar. De repente, ali nos meados do dia 20, 22 de março, somos impactados com o Covid. Ele chega no nosso país, chega no nosso estado, e nós ficamos assim, olha, o que fazer? Ele assolou muitas famílias, milhares de famílias. Muita gente boa foi embora, E nós que ficamos, o que vamos fazer? Vamos só passar por isso e não vai acontecer nada diferente na nossa vida?
Nesta noite de quarta-feira, eu tenho a graça de Deus na minha vida. Eu quero ter essa graça de Deus, de poder compartilhar isso com vocês, meus irmãos, homens e mulheres. Nós não estamos passando por essa terra simplesmente para fazer um tour. Nós não estamos brincando de sermos um povo crente, um povo evangélico. Nós somos o povo de Deus. O Senhor, Ele conta conosco. Ele nos chamou, Ele nos designou para o seu decreto. Jesus, Ele fala assim, olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. E aí você fica pensando assim, onde eu vou florescer? Aonde eu vou plantar? Onde eu vou colher? O que eu vou colher? Às vezes nós olhamos para a cidade, o que fazer? Irmãos, cada um, na sua casa, na sua família, a sua família, na sua casa, é o melhor lugar para você pôr em prova o seu exercício de fé. Profetizar, ame a sua casa, comece a liberar palavras boas para a sua família, que nós tenhamos disposição de mudança de comportamento. Por exemplo, que o marido fale mais calmamente com a esposa, que a esposa responda com mais brandura ao seu companheiro, que os filhos ouçam melhor os pais, que os pais falem com educação com os seus filhos, porque, irmãos, nós lemos muitas frases de efeito. Por exemplo, gentileza gera gentileza. É lindo de se ler, não é? Gentileza gera gentileza. Mas o lindo mesmo é a gente pegar uma frase dessa e trazer para a nossa vida. Espera aí. Então, gentileza gera gentileza. O que eu posso fazer para conseguir? Então, não é do jeito que vem, vai. Do jeito que bate, retorna. Não. Nós temos que vencer como igreja do Senhor. Nós somos treinados. Nós estamos sendo treinados como um vaso que é a terra e a água, que passa pela mão do oleiro, e ele é moldado, ele é feito, ele é todo trabalhado na mão do oleiro, depois ele vai para o fogo, depois ele vai para secar, depois ele fica um período lá secando na prateleira, ele vem para passar pelo esmalte, aí ele vai para as grandes lojas, as lojas vão colocar a cor que quiser, e aí vai para as vitrines, os valores, você às vezes entra numa loja e você vai ver o valor daquele vaso, você fala assim, meu Deus, não posso pagar um absurdo disso tudo, não posso pagar um preço desse vaso, é muita coisa, mas aquilo foi investido, teve um investimento muito alto. É isso que eu quero falar nesta noite, sobre você, sobre nós, o que nós temos pensado a respeito de nós, o que nós temos sido provados a pensar a respeito de nós. Lourdes, eu tenho um conflito muito grande na minha mente e no meu coração. Eu brigo comigo todos os dias. Eu luto comigo todos os dias. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que eu não quero. E eu tenho descoberto, irmãos, que a força do querer, ela pode mudar a história de uma pessoa. Ela pode mudar a história de uma vida. A força do querer. Então eu quero nesta noite, eu desejo, como profeta de Deus na vida de vocês nesta noite, eu profetizo que haja despertamento na minha e na sua vida, para a gente querer ser quem Deus quer que nós sejamos. Homens honrados, mulheres valorizadas, pessoas de bem, pessoas bem-sucedidas, porque o que não nos falta é gente torcendo contra. Tem pessoas que torcem contra você. Domingo à noite, o pastor fez uma ilustração aqui na igreja, e eu até ri muito de um irmão, que ele não sabe, mas talvez ele vai lembrar e ele vai saber que foi dele que eu ri. O pastor ficou desse lado, que ele era o demônio, Satanás. E os irmãos diáconos, não, quem que era Satanás? Era o pastor, né? E os irmãos aqui desse lado, 3 diáconos. Os irmãos empurrava e o pastor ao contrário. O pastor estava dizendo que fica muito mais fácil
quando nós empurramos todos numa direção só. Quando uma família se une em um propósito. Quando você senta numa mesa. Quando você conversa. Quando você consegue expor os seus pensamentos. Quando você consegue pôr num pedaço de papel. E aí o pastor fez uma ilustração. Aí o pastor falou que aqui é a igreja empurrando na direção certa. E do outro lado, Satanás dizendo que não vai. Mas às vezes a igreja ela sai da posição dela e vem do lado de Satanás para ajudar Satanás a ganhar. E aí o pastor falou, você acredita que tem isso? E um irmão aqui na igreja disse assim, se tem. Eu ouvi, irmãos. Irmãos, eu ouvi ele falar assim, se tem. E eu fiquei só com o eco dele no meu ouvido. Irmãos, quase que eu perco o culto, você acredita? De tanto que eu ria. Porque eu imaginei ele falando do jeito dele falar. Eu achei muita graça. Tive que chegar em casa e contar para o pastor. Mas eu quero aproveitar o culto do milagre aqui e quero falar uma outra coisa. O pastor fez uma brincadeira aqui agora com a gente e o pessoal riu. O pastor falou alguma coisa do Saulo aqui, todo mundo riu. Irmãos, ore por mim. Para eu também ter graça para falar as coisas. Também quero falar as coisas, vocês entenderem e falar, pastora, está engraçada. Também queria ter isso. Eu quero contar as coisas, mas eu fico tão nervosa que eu já começo a dar risada antes. Quando chega no final, não tem mais risada para dar, já passou tudo já. Então, eu preciso de muita graça de Deus. Mas a graça que eu quero nesta noite é dizer que Deus tem uma palavra para mim e para você. Deus quer que nós queiramos ser uma bênção. Foi Deus que disse para Abraão, para Moisés, Moisés, eu quero que tu queiras ser uma bênção. E quem era Moisés? Um homem que tinha dificuldade para falar. Ele tinha a língua presa, ele era gago. E o Senhor falava que era ele. E Moisés chegava na presença de Deus e dizia assim, usa Arão, usa o meu irmão, não eu. E não é diferente conosco, irmãos. E uma vez o Senhor falou para Moisés, eu vou usar Arão, mas eu quero falar através de você, Moisés. Nesta noite, irmãos, homens e mulheres, moças e rapazes que estão nesse culto presencial e online, para de fugir do que Deus tem para você. De repente, Deus não tem para você um ministério de pastoreio titular. De repente você não almeja ser um pastor titular, uma pastora titular. Mas de repente você almeja ser um diácono, uma diaconisa. De repente você quer trabalhar na mídia. De repente você quer se especializar na recepção da igreja. Você quer trabalhar na área do ensino para as crianças. O que não pode, irmãos, é a gente ver a vida da gente passar diante dos nossos olhos e a gente com uma palavra de ordem. Vocês são como árvores plantadas, diz a palavra. Vocês são como árvores plantadas junto a ribeiro das águas. E tudo que vocês fizerem prosperará. Então, nesta noite de quarta-feira, noite de milagres, o Espírito de Deus, Ele nos motiva. Levanta a igreja, incendeia e vai produzir aquilo que você foi chamado para fazer. Porque às vezes nós ficamos do outro lado, achando que não está bom do jeito que estão fazendo. Não é o caso da gente. Mas se fosse eu lá, eu faria diferente. Irmãos, é muito difícil estar à frente de um trabalho e desenvolvendo aquele trabalho. A gente precisa de muita cobertura espiritual. A gente precisa de muita graça de Deus. A gente precisa de muita direção. Então nós não somos aquele que empurra contra. Nós somos aqueles que estamos empurrando a favor. Ame a igreja, ame o ministério, dê a vida por ele. Hoje, irmãos, eu tive o prazer de estar com uma mulher, com uma doutora. Ela ainda não é convertida. E quando ela chegou perto de mim, eu tive uma experiência muito linda. Ela disse assim para mim, eu me emociono estar diante de uma mulher que fala do Evangelho de Jesus, que fala das boas novas. E eu fiquei olhando e falei, que palavras bonitas dela. E aí logo ela disse assim, que precisava de um milagre e a gente orou junto. Irmãos, a igreja, ela tem um potencial. Nós, o povo de Deus, nós temos favores, que é a graça.
favor que eu não mereço, favor que nós não fizemos nada por merecer. Se a igreja orar, o céu está aberto para o milagre chegar. O Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 7, pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, procura e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que bate, se abre, o que procura, acha. O que nós temos procurado? Eu não sei quanto tempo você tem gastado em oração. Eu não sei quanto tempo você tem tirado do seu dia para falar com Deus. Não sei quanto tempo você tem separado para ler um versículo da palavra de Deus. Os nossos dias são muito corridos e eles não vão melhorar. Os dias vão ser mais acelerados ainda. A escolha é nossa. Mas é muito fácil, como igreja, colocar a culpa em alguém. É muito mais fácil dizer, eu não posso fazer orações, eu não posso ficar em oração e jejum, eu tenho que fazer. Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho que fazer, lavar roupa, passar roupa, fazer comida. Não é só você que tem, todos nós temos. Aí nós começamos a arrumar culpados. Aí nós arrumamos, é por causa do marido, é por causa dos filhos, nunca é por causa de nós. E aí, quando nós encontramos, então, um escape de colocar a ausência das nossas responsabilidades em Satanás, fica muito mais cômodo. Satanás, ele rouba meu tempo. Satanás, ele consegue, nossa, ele vai me lubridiando, ele me engana, e quando eu vejo, o dia já passou. Irmãos, nós temos o direito de escolha. Nós temos a força do querer. E eu quero perguntar para você, o que é que nós temos querido do Senhor? O que nós temos desejado do Senhor? O que eu, Lourdes, desejo do Senhor? Eu sou casada com um homem, irmãos, acelerado. Um homem que está à minha frente, anos-luz. E eu só fico observando. O que eu posso fazer? A minha função, irmãos, além de ser esposa, além de ser mãe, além de ser vó, além de ser dona de casa, eu sou intercessora. Eu sou uma mulher que eu oro pelo meu marido. Eu oro pelo meu marido para que Deus o abençoe, para que Deus o ajude e o livre de todo mal. Pastora, por que a senhora está dizendo isso? Porque é um ministério que ninguém vê, que ninguém conhece. Você faz no secreto da sua casa. Você faz no particular da sua casa. Mas aquilo que nós fazemos em particular, aquilo que nós fazemos dentro de uma sala com a porta fechada, está proibido das pessoas verem, mas não está distante dos olhos do Senhor. E nós estamos vivendo o ano do céu aberto. E a palavra para nós é 120 dias de bênção para a igreja. Nós estamos vivendo um período de bênçãos aceleradas. Quando o pastor começou a pregar aqui na igreja, que as coisas iam acelerar, eu não entendi, irmãos. Eu sentada no primeiro banco, eu falei, meu Deus, por que não segue o percurso natural? Por que não segue o percurso certo das coisas? Por que a minha mente, logo eu fui entendendo, eu já pregava isso, eu já acreditava nisso, mas eu não tinha entendido que o sobrenatural, ele já está sobre a nossa vida há muitos anos. Quando a Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 4, de uma viúva, o marido estudava na escola do profeta, ele morre. A viúva agora ficou com os meninos, eles tinham compromissos financeiros assumidos. Agora o marido morreu, não entrava dinheiro. Os credores vieram com uma proposta, vamos levar os meninos. Aí você sabe, irmãos, ela vai até o profeta. Ela vai até o profeta e ela diz assim, o Senhor sabe que o meu marido temia ao Senhor. E agora ele morreu e os credores querem levar os meus meninos. O profeta pergunta, o que a irmã tem em casa? Ela de imediato, ela diz, a serva, nada. Eu quero dizer isso nesta noite. Para de dizer que você não tem nada. Para de dizer que você não é capaz. Para de dizer que não é para você.
O céu é para nós, irmãos. Quando nós estamos reunidos adorando, quando nós estamos cantando profeticamente, quando estava cantando agora está chorando, porque se você tem um Deus, não era nem para você estar aqui. Lembra aquele pedacinho que fala isso? Quando canta esse pedacinho, não era nem para você estar aqui. É a nossa história, irmãos. Aonde nós estaríamos se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor? Mas nós estamos envoltos debaixo de uma nuvem de glória, Roseli. Nós estamos envolvidos debaixo de tanto amor, que às vezes nos falta gratidão. Nós queremos achar o que reclamar, nós queremos achar problema, nós queremos achar coisas para criticar, para falar mal. Para com isso. Você não é mais menino, você é homem crescido, você é mulher adulta. Levante a tua cabeça e acredita, o processo do sobrenatural, ele já está sobre a sua vida, sobre a sua família. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que nós esperamos, mas o final delas, você pode se alegrar. O final de todas as coisas vai ser melhor do que o começo. É palavra revelada, é palavra de começo, é palavra de altar. Você pode dar um glória a Deus, irmãos. Quando a viúva chega até o profeta e ele pergunta o que tens, ela fala, só uma botija, a não ser uma botija com um pouco de óleo. Ele olha para ela e fala, irmã, vai para a tua casa, arranja vasilhas vazias com todos os teus filhos, os vizinhos, e você entra na sua casa e fecha a porta. O segredo do nosso sucesso não está em evidência. O segredo do seu sucesso está no seu secreto, está dentro de 4 paredes com a sua porta fechada, chorando com quem pode mudar a sua história. Homens, nesta noite, nós temos aqui homens. Você é muito importante para a sua casa. Você é muito importante para a sua família. Nós precisamos de vocês, homens fortes, corajosos. Nós precisamos, esse ministério precisa de você. O Senhor tem abençoado a nossa história. O Senhor tem mudado quadros, ciclos. Pessoas estão dando testemunho dos milagres que estão acontecendo. Não é para nos enriquecer, para nos envaidecer. Nós iremos ser prósperos ainda mais, para que o Senhor seja glorificado em o nome de Jesus. Para a hora que os missionários disserem, nós estamos precisando no interior da Bahia, manda milagres. Nós estamos precisando nas comunidades de Piracicaba, envia milagres. A igreja é um celeiro, a igreja é dispensador. Nós somos pessoas que dispensamos providência, nós dispensamos milagres. Nós temos palavra profética, nós temos palavra de milagres. Só que Deus precisa encontrar corações dispostos a receber o toque da grandeza, do sobrenatural dele na nossa vida. A viúva olha e diz assim, o que eu tenho que fazer? Ela não diz nada disso, eu que estou dizendo. Ela vai para casa, ela fala para os meninos, arruma vasilha para a mãe. E ela foi pedindo, encheu a casa. Ela lembrou da palavra. O segredo da nossa vitória está nas entrelinhas. Não coma palavras, não coma sementes. Sementes têm que ser semeada, tem que ser posta na terra. Nós temos que prestar atenção. A Bíblia diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não estou falando com vítimas. Nesta noite eu estou falando com um povo que não põe a culpa em ninguém e nem no diabo. São pessoas que estão assumindo posições, dizendo, eu tenho força de querer. Eu tenho força de querer. Quando uma mulher quer a casa dela arrumada, ela arruma a casa dela. Quando uma mulher diz, eu vou perder peso, ela perde peso. Digam amém por isso, glória a Deus por isso. Quando ela diz assim, olha, eu vou guardar dinheiro. Se ela tiver dinheiro, ela vai guardar dinheiro. Força do querer. Eu tenho que falar do que eu tenho. Às vezes a gente quer ter muito para ser feliz.
A gente não é feliz porque a gente tem muito. A gente é feliz porque a gente tem um Deus. A nossa força está no Senhor, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. A bênção de Deus sobre o nosso pouco, ela faz muito, não é assim? Quanta gente que você conhece que tem muito e que não é feliz. E quanta gente que você conhece que não tem quase nada. E você fala assim, eu queria ser aquela pessoa de tão alegre que ela é. Ela tem a bênção do bem-estar. Ela tem a força do querer. Ela escolheu ser feliz. Ela escolheu dar glória a Deus. Ela está comendo arroz com ovo, ela está dando glória a Deus. O dia que tiver caviar, ela dá glória a Deus também. Mas eu sei feliz. O apóstolo São Paulo diz, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Assim é você. Esse é você. Você é uma pessoa tão experimentada que você já sabe, está feliz em toda e qualquer situação. Pastor, mas eu pago aluguel. Mas você está pagando aluguel, daqui a pouco você não vai pagar mais. Por quê? Você tem uma palavra liberada, que quem não tem casa própria vai ter. E pastora, mas eu já tenho uma, você vai ter duas. Ah, mas eu já tenho duas, pastora, você vai ter três. Porque a bênção de Deus na nossa vida, ela é bênção recalcada, sacudida e transbordante. A viúva teve experimento, o azeite multiplicou, ela vendeu, ela pagou a dívida e viveu do resto. A bênção que Deus tem para nós é assim. Em Ramá, na família de Eucana, olha o nome do homem, Eucana. Ele tinha duas esposas, não era uma não. Ele tinha Ana, que ele amava. É muito importante a mulher ter o amor do seu marido. O homem que ama uma esposa, ele tem uma esposa segura do seu lado. Mas ele tinha outra também. A Penina. Ana significa graça. E a Penina era a pérola. A Ana, não posso nem olhar aqui que eu já quero brigar, você acredita? Olha o sangue ruim. O pastor está dizendo que a Penina não tem problema, o problema é Abigail. Essa marvada, eu não quero nem pensar nela. Eu fui ler sobre ela, irmão. Eu fui ler sobre Abigail. O pastor fala dela, eu fico com uma raiva dela, você não sabe? Olha, nunca falei essa palavra raiva, mas eu sei, tem horas que eu tenho. A gente pode pecar, a gente não pode irar, né, irmãos? Então diga assim comigo, eu posso pecar. Não posso irar. Irai-vos, mas não pequeis, é isso? Eu posso irar, mas não posso pecar. Ah, é o contrário então. Você ira, você pode ir assim, querer matar ela, mas você não mata, você só quer. É assim, ó. Eu fui ler sobre Abigail. Eu não quero falar dela, mas vou falar dela agora. Ela é uma mulher bonita, inteligente e cozinhava bem. Quando eu li sobre ela, eu falei, está falando de nós. Porque vamos falar o que é verdade. Andréia, me ajuda. Eu tenho culpa que tem irmãs que nascem com os dotes culinários, irmãos, que cozinham, que é uma beleza. Eu fico assim, meu Deus, como será que elas fizeram essa comida aqui toda? E eu faço lá meu arroz, meu feijão e me sinto toda orgulhosa. E o pastor é tão querido que ele vem e fala assim, o melhor arroz e feijão da vida. Eu falei, deixa de ser mentiroso, ó. Agora eu tenho duas inimigas na minha vida, Marcela e Bruna. Elas fazem feijão e falam assim, o melhor feijão da vida é o meu. Eu falei, mas até agora era o meu, agora é o delas. Aí vem o Felipe, aí eu tenho inimigo mesmo. O Felipe vem e fala assim, olha, não quero desanimar a senhora não, mas o feijão que a Marcela faz é fera, hein? É duro de ralar ela. Eu falei, amém. Até agora eu tenho tanto orgulho de ser o meu. Sou famosa nos casamentos. O pastor fala nos casamentos que o meu primeiro feijão foi um vexame, mas hoje é o melhor feijão do mundo. Já perdi, já estou em quarto lá, estou lá. As crianças crescem, irmãos, e os discípulos superam o mestre. Isso é natural. Olha Deus falando com a gente, não? Aí, irmãos, Abigail foi uma querida que foi muito importante na sua época. Ela foi fundamental na sua casa, na sua família. E foi muito espertinha também. Deus abençoe, Deus seja com ela. Mas assim, vamos falar de Ana e Penina, 1 minuto. Ana significa graça e Penina pérola. E Ana, muito amada do seu esposo, porém, era improdutiva. Ela não podia ter filhos.
Aí Eucana se achou no direito de ter alguém que desse filhos para continuar o seu nome. Muito bem, até aí tudo bem. Mas foram passando os anos e Penina, de uma certa forma, acho que provocava a Ana, porque não que mulher seja assim, mas mulher tem horas que gosta de pisar assim na outra, sabe? Se ela perde um peso, você fala assim, ela está diferente daquela desgramada que ela fez, ó, brincadeira. Aí você fala assim, ó, mulher é muito sensível, né, irmãos? E olha o que aconteceu. Quando Ana começou a perceber que vinha um filho atrás do outro, e Eucana foi se alegrando com Penina, olha quantos filhos. Um dia a Ana estava tão cansada, tão abatida, Eucana ficou muito bravo. Eu acho fundamental quando tem esses acertos. Eucana foi lá e falou assim, Ana, por que está aí abatida? Eu li lá, está escrito assim, ó, por que está entristecida, cabisbaixa, bicuda? Mais ou menos isso que ele falou. Por que está assim? Será que você não sabe que eu amo você? Você é tão preciosa, eu amo você mais do que 10 filhos. Não é porque você não me dá filhos que eu não te amo, mulher. Eu te amo. Olha, irmãos, olha a importância da declaração. Aproveitando que é mês de junho, mês de notícia boa, é mês dos namorados, aproveita, pega o cartão, vai na loja, vai no shopping. Não vem com qualquer coisinha, não. Pode ser lá um negócio, vai lá. Olha Deus falando, olha o fogo de Deus caindo. Mês 6, mês de notícia boa. Compra presente pra gata, compra presente pro gato. Irmãos, você quer ver o fogo do céu descer? Tem que arrumar o altar, irmãos. Tem que arrumar. Olha Deus falando com nós aqui, no presencial e online. Fica assim na novela, se eu fosse bonita igual aquela lá, irmãos, você não vai ser bonita igual aquela lá. Você é você, e aquela lá é aquela lá. Olha para você, tem a bênção, tem a força do querer, tem a bênção do bem-estar. De repente, você não tem a altura que gostaria, a estatura que gostaria. De repente, você não tem esse maldito peso que você gostaria de ter e não tem. Vai fazer o que com essa vida? Vai falar para mim? Irmãos, para de se menosprezar. Para de falar mal de você. Olha no espelho. Fala, mas tu é lindo demais da conta. Tu é fera. Irmãos, pega a baixa autoestima na mão e fala, vou dar uma petecada no você vai ver, nunca mais você vai cair. Mas joga ela para cima. Mas joga e fala assim, ó, eu sou mais eu em Cristo Jesus. Ninguém gosta de gente chorosa, não. Gente cabisbaixa. Eucana deu um chega para lá em Ana. Mas deu um chega bem legal mesmo. Tipo assim, ó aqui, Ana, eu falo para você mais do que 10 filhos, mulher. Mas foi tiro certo. Você tem que mirar onde você vai acertar. Onde será que eu achei isso? Falou assim. Ela falou assim, eu vou aproveitar que nós estamos no templo, nós vamos lá adorar. Vou deixar todo mundo lá e vou ter um particular com Deus. Segredo, particular. Segredo, secreto. Ela vai, começa a se derramar. Não ouve som da sua boca, não ouve barulho da sua boca. O sacerdote começa a observar Eli, olha, fala que ela ali está bêbada, está embriagada. Vai lá, pensa que ela é uma qualquer, briga com ela. Ela diz, tem horas, irmãos, que a gente não pode deixar as pessoas pensar da gente o que eles querem. A gente tem que se apresentar. As pessoas têm que saber que nós temos um Deus. Porque nós somos um povo, nós temos um legado na nossa vida. Tem limite para as pessoas humilhar a gente. A Bíblia diz que no lugar da nossa vergonha, Ele tem dupla honra para a gente. Chega de ser envergonhado, chega de ser humilhado. Ana falou, ela fez um voto com Deus. O sacerdote falou com ela, não posso agora contar tudo o que ele falou, mas eles conversaram. Ela disse, não Senhor, eu não sou quem o Senhor está pensando. E ela fala quem ela é, ela conta, e ele libera uma palavra. A viúva recebeu uma estratégia do profeta. Vai para casa e arrume vasilhas vazias. O sacerdote olha para Ana e diz, que o Deus de Israel conceda o que pedistes o teu coração. Diz a Bíblia que ela levantou dali, se recompôs, desceu, comeu e bebeu. E o semblante que Eucana tinha brigado já não existia mais. Ela se resolveu. Se resolva,
Para de querer que os outros se resolvam por você. Marido, ajuda dando um apoio. Esposa, ajuda dando um apoio. Filhos, ajuda dando um apoio. Mas chega uma hora que nós temos que tomar a nossa decisão. Eu tenho força de querer. Você tem força de querer. O que você quer para você? Qualquer coisa tá bom. Não tem qualquer coisa. Deus tem o melhor para nós. Deus nos deu Jesus, irmãos. E com Jesus Ele nos deu todas as coisas. Então nesta noite de milagres eu te convido. Tenha bom ânimo. Olha para sua casa. Para de pôr de culpa nos outros. Para de se justificar. Nós temos que ser justificados pela fé na palavra de Deus. Usa palavras certas, usa a palavra do altar. Essa igreja, ela tem um altar de fogo, irmãos. Esse altar tem palavra profética, e a palavra profética nesta noite é que o Deus de Israel conceda o que deseja o teu coração. Você precisa de cura, receba cura nesta noite. Você precisa de saúde, receba saúde física, emocional e espiritual. O inferno recua na nossa vida, o inferno recua da nossa casa, mas os anjos de Deus, eles vêm, eles acampam ao redor da nossa casa, e nós vamos comer e beber, e nós vamos celebrar, e amanhã, quando for posto à prova, nós vamos atravessar, mas nós temos uma palavra, nós temos um cântico de vitória. Cante, irmãos, cante em tempo e cante em fora de tempo. Põe louvor, põe gratidão, porque a bênção do Altíssimo está sobre nós. Quando o anjo visitou Ana no mês 6, ele diz: salve agraciada, alegra-se no Senhor, porque o Senhor é contigo. Igreja, alegra-se, alegre com o que você tem. Não, só quando eu tiver muito eu vou me alegrar. Não, a promessa não é essa. A promessa é: se fores fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E no pouco, irmãos, é que a gente descobre que o segredo da vida está nos detalhes da vida. Seja abençoado.